Olá, estamos começando Saúde em Foco desta semana, o primeiro programa de 2023. Então, precisamos desejar a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharem em 2022, um feliz ano novo, muita fé, muita alegria no coração e principalmente muita saúde. Nós começamos o nosso programa 2023 falando com o médico ginecologista mocoquense que tem clínica em Casa Branca e Mococa. Ele é mais conhecido como Dr. Chinês e é com ele que nós vamos falar a partir deste momento. Muito obrigado, Dr. Chinês, pela presença aqui no estúdio da TVD. Muito obrigado mais uma vez a essa oportunidade. É um prazer muito grande e me sinto aqui em casa. Tá ótimo. Doutor Chinês, nós vamos falar um pouquinho sobre gestação. Nós já falamos em outras oportunidades, nós falamos em câncer e ginecológico e assim por diante. E hoje nós vamos tentar focar a nossa entrevista na gestação. Então, o que é uma gestação de alto risco? Esse conceito, Sônia, foi mudando com o passar do tempo. Até 20 anos atrás, se considerava uma gestação de alto risco paciente que engravidava acima de 35 anos. Hoje, com o advento da ultrassonografia colorida, da dopplerfluxometria e uma série de exames que não tinha antes, hoje uma gestação de alto risco é considerado acima de 42, 43 anos. Então isso tornou a mulher planejar mais ela ser mãe. Hoje a mulher disputa cargo de trabalho com o homem. Então, por exemplo, uma mulher hoje ela quer ser gerente de banco, ela quer ser diretora de escola, coisas que antigamente ela não tinha tanta ambição e por isso ela se tornava mãe mais cedo. Hoje isso faz com que ela se torne mãe mais tarde. Então é muito comum você atender uma paciente hoje com 41, com 42 anos, que não é mais uma gestação de alto risco, e ela, a partir daí, ela planejar uma vida familiar. E tem a gestação de alto risco que independe de idade. É aquela paciente que já é diabética, é aquela paciente que já é hipertensa, você entendeu? Mas, normalmente, o parâmetro maior para você classificar uma gestação de alto risco são pacientes acima de 42, 43 anos. Certo. Agora, quais doenças que a gestante pode apresentar, né, e que vai prejudicar o feto? Ou ela está ligada, você falou, olha, isso daí nós vamos ter uma complicação. Quais seriam essas doenças? Isso a gente precisa dividir um pouco, Sônia, pela idade. Por exemplo, uma paciente que quer ser mãe com 35 anos. A chance dela ser hipertensa, que é uma doença gravíssima na gravidez, é muito maior do que ela tivesse 17 anos. A chance de uma mulher ser diabética com 40 anos é muito maior do que uma menina com 16 anos. E isso aí afetaria o feto? Afetaria o feto, mas depende muito da qualidade do pré-natal. E também, Sônia, por incrível que pareça, principalmente na zona rural, talvez não aqui no estado de São Paulo, que quase não existe mais população na zona rural, mas no Nordeste, muitas pacientes não têm o nível, vamos falar assim, de cultura de dar importância do pré-natal. Principalmente aquelas que moram na roça. E eu peguei muito essa época. O paciente vira e fala assim, doutor Chinês, por que o senhor quer que eu faça pré-natal? Eu já tive 4 filhos aqui na roça. Então ela não vê gravidade. Só que ela teve 4 filhos quando ela tinha 15, 16 anos. Aí ela vai ter o 6º filho, ela já tem 28 anos. Muda muito. Teoricamente, não são todos casos, mas quanto mais velha a mulher, maior a chance dela ter uma hipertensão, dela ter uma diabetes, dela ter uma doença coronariana, você entendeu? Entendi. Agora, febre, gestante com febre, dor de cabeça, ou a gestante que tem problema de infecção urinária, que me parece ser uma coisa comum. Isso daí preocupa, tem que ser tratado, porque não é normal uma gestante ter febre. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado, mas só para você ter uma noção, Sônia,
uma paciente que é gestante, pela mudança do pH dela vaginal, que a própria gravidez traz, aumenta a predisposição dela ter uma cistite. Tanto que o correto, quando você inicia o pré-natal, mesmo que a paciente não tenha sintoma nenhum, se pedir um exame de urina. Entendeu? Uma paciente sem sintoma nenhum, com 30 semanas de gravidez, você pede novo exame de urina. Então, assim, a infecção urinária acompanha, infelizmente, muita gravidez. Mas por isso que o médico tem que estar atento. E a febre, por incrível que pareça, não é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma de uma infecção urinária é a ardência para urinar. Além da ardência, o aumento de frequência. Então é muito comum a gestante nos procurar e falar assim: eu não tenho febre nenhuma, doutor, mas eu faço xixi, queima e dali meia hora eu tenho a sensação de ter a bexiga vazia e queima novamente. Então, doutor Chinês, essa infecção urinária que nós estamos falando não é questão de falta de higiene íntima? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A não ser naquele caso assim, Sônia, por exemplo, uma paciente que não tem nível cultural nenhuma, que não tome banho, sereno, que mora na roça, lá no sertão, sereno, mas isso é muito raro. Muito raro. Muito raro, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, doutor Chinês, o exame de ultrassonografia é uma coisa muito usada pelo ginecologista. E para que serve e não afeta o feto, não faz mal para o feto? Essa pergunta foi muito importante, Sônia, porque a gente vive num país teoricamente pobre, então os exames são limitados. E infelizmente, hoje, a maioria dos médicos não sabe usar o ultrassom. Por quê? Porque ele pede muito sem necessidade. E se pedindo na rede pública um ultrassom toda vez que a paciente vai, que é uma vez por mês, vai faltar para alguém. Isso infelizmente acontece. Olha só. Você entendeu? Então o correto, o paciente ficou grávida, por exemplo, 3 meses de gravidez, um ultrassom. Primeiro, para quê? Para saber se aquela criança está dentro do útero. Porque se ela estiver fora, com 2, 3 meses, muitas vezes não tem sintoma. É a chamada gravidez ectópica. Então se faz necessário um ultrassom. Depois o segundo, Sônia, é só 28, 29 semanas lá na frente, para você realmente ver se o nenê está completamente formado, para ver se o tamanho dele se é compatível, se ele não tem nenhum retardo de crescimento, e um outro no final da gravidez. Isso seria o ideal. Mas infelizmente a gente vê casos que a paciente pisa no posto de saúde a pedir ultrassom. Pisa no posto de saúde a pedir ultrassom. E com certeza o cobertor é curto. São limitados. Na hora que chegar aquela que precisa, você não tem como fazer. Exatamente. É a tal da solicitação, da consulta inteligente, honesta, né? Porque realmente isso tem custo para o SUS ou mesmo particular. Claro, né? Por isso, Sônia, muitas vezes assim, tem um conceito errado, assim, é por convênio, vamos pedir exame. Por isso que convênio hoje é caríssimo, porque se pede muito exame. E você vê um exagero, por exemplo, Sônia, não que a gente torce para encontrar doença, mas 93% das mamografias no Brasil são normais. Claro, graças a Deus. Mas você não precisa pedir mamografia todo ano. Todo ano. Agora, no caso da ultrassonografia, doutor Chinês, o senhor falou que 3 seria o ideal. Logo no começo, no meio e mais no fim. Agora, ela seria capaz, a ultrassonografia seria capaz de detectar malformação? Seria, porque hoje, Sônia, a gente tem a dopplerfluxometria, a gente tem ultrassom colorido, avançou muito isso. Inclusive, Sônia, por exemplo, existe algumas doenças que a ultrassom até te permite você operar a criança dentro do útero da mãe sem ser na época do nascimento. Isso é uma conquista muito grande. Eu tenho acompanhado e é uma evolução. Graças a Deus são poucos casos, entendeu? Certo. Mas o ultrassom, assim, e respondendo à tua primeira pergunta, ele, graças a Deus, ele não tem nenhuma gravidade pro feto, ao contrário de um raio-x. Certo. Entendeu? Então aquela paciente que está desconfiada
que ela pode estar grávida e tem um começo de pneumonia, essa paciente tem que ter muito cuidado com o raio-x, mesmo pulmonar. Né? Você entendeu? Porque a radiação é muito grande, entendeu? Certo. Agora, a gestante, no caso, o que ela não pode tomar? Porque a gestante, a gente vê a preocupação do que ela pode. Olha, eu estou com dor de cabeça, eu posso tomar dipirona, eu posso tomar Novalgina, AS, né? Então, o antibiótico e tal. Então, ela fica em dúvida. O que realmente o senhor falaria? Falando, olha, a gestante não pode tomar esse medicamento. Qual seria? Por exemplo, Sônia, a medicina hoje conhece mais aqueles remédios que ela pode tomar. Porque tem muito remédio ainda que a medicina não conhece tudo. Por exemplo, nós temos um antibiótico novíssimo que a medicina ainda não deu tempo, que são coisas de 6, 7 anos, não deu tempo ainda de aparecer qualquer alteração que poderia aparecer numa criança quando ela tiver 10 anos. Então, mas, por exemplo, uma paciente com febre, o que ela pode tomar tranquilamente? Isso é um dipirona. Um dipirona só vai ter um agravante, vai dar sono. Então, se ela está dirigindo, ela precisa tomar, mas já repousar, não sair de casa, não andar de bicicleta. Eu já tive gestante que tomou dipirona, foi andar de bicicleta, caiu, quase morreu. Agora, no caso, por exemplo, no caso dessa dor de cabeça, agora no caso de uma infecção urinária, ela precisaria tomar um antibiótico? Não, ela tem que tomar um antibiótico, mas desses antibióticos, para não errar, uma ampicilina, a cefalexina, entendeu? Para não errar. Certo. Mas o necessário, Sônia, é sempre a gestante, além do exame de urina, que detecta a infecção, ela fazer uma cultura para saber qual a bactéria e um antibiograma ideal. O antibiograma para achar o antibiótico ideal, porque muitas vezes, Sônia, vamos falar uma situação que acontece muito, eu vejo muito. A paciente ela tem uma cistite, ela vai no pronto-socorro, é feito o exame de urina, deu infecção. O colega não está errado, ele dá uma ciprofloxacina. Não, um exemplo, não faz mal para o feto, mas não mata aquela bactéria. Bactéria que não é específica. Não é específico. Por isso que tem, na minha opinião, cultura e antibiótico. Para procurar o antibiótico ideal, para você gastar uma vez só. É certo. Doutor, outra coisa, no caso da gravidez, né? Quais seriam os sinais que essa gestante apresenta, se é possível identificar esses sinais de que essa gravidez não vai bem? Tem um sinal, não é uma matemática, mas é uma coisa assim que eu noto, que a paciente nota. Ela fala assim, nossa, doutor Chinês, eu estou com 4 meses de gravidez, mas eu não tenho barriga nenhuma. Isso daí é um sinal que quando a paciente fala, ela pode ter aquilo que todo mundo tem medo, é o retardo de crescimento fetal. A gravidez caminha, mas o feto não desenvolve. Então assim, isso acontece. O paciente fala, nossa, doutor Chinês, engravidou eu e minha prima, ela está de 5 meses, ela tem um barrigão, mas engraçado, a minha barriguinha é tão pequena, muitas vezes é um PIG, pequeno para a idade gestacional, o que não tem problema, mas muitas vezes é uma gravidez cronológica, por exemplo, de 25 semanas, mais uma idade fetal de 10. Então, mas nesse caso, a criança vai chegar a termo ou é difícil? Não, é difícil porque ela vai ter uma hipertensão, ela pode ter uma hemorragia e muitas vezes, Sônia, ela faz uma ultrassom, ela vê que ela tem uma criança com retardo mental, é um problema sério, porque... Não desenvolveu. Não desenvolveu. E dentro da lei fica meio obscuro, porque essa gestante tem o direito de retirar. Aí fica, porque aí vem a questão do aborto. Aí você tem lei, você tem a igreja que não permite, então tem que aguardar talvez. Mas tem caso que a lei, por exemplo, em caso de risco fetal, e em caso de anomalia congênita gravíssima, a lei te permite você procurar uma opinião judicial e ter um direito de fazer aquilo. Mas aí eu pergunto para o senhor, doutor Chinês, nesse caso que o senhor disse que a barriga não cresce, a gestação caminha,
mas o desenvolvimento do feto não existe a chance dela ter um aborto espontâneo? Existe assim, porque teoricamente o corpo iria expulsar algo que não seria o ideal. Mas tem caso que, não vamos falar infelizmente, que é uma palavra forte, né, Sônia? Mas tem caso que a paciente chega a 9 meses com retardo, com um nenê de 26 semanas, 27 semanas, casos tristes, né? Não que você deseje o pior, mas são casos que arrebenta você chegar para uma mãe e falar que está nascendo algo que ela 9 meses não esperava. Né? É triste. É triste. Agora, doutor Chinês, as primeiras semanas da gestação são as mais perigosas? São por quê? Por quê? Sônia, porque, vamos falar assim, de 0 a 12 semanas, o feto se forma. Então é aquela época que ela não deve tomar remédio, é aquela época que ela não deve se automedicar, é aquela época que ela, por bebida exemplo, alcoólica. É aquela época assim, ela tem convulsão, ela toma remédio para convulsão, ela suspeitou que ela está grávida, ela já tem que ir no neurologista para ele trocar o remédio que ela toma, porque essa formação até 12 semanas, de 12 a 38, aquilo só cresce. Então a formação é até 12 semanas. Então o início da gravidez é o mais delicado possível, porque você exige cuidado, você pega um caso, uma paciente e fala assim: nossa, doutor, eu tomo anticonvulsivante, eu tomo remédio pesado, mas eu procurei o médico só com 4 meses de gravidez. Está errado, porque agora, mesmo que troca o medicamento, o feto já foi formado. Né? E se ela toma remédio teratogênico que atrapalha essa formação do feto, infelizmente, mesmo que ela troca acima de 18, 19 semanas, o momento crítico já foi. Então, assim, é grande a certeza dela ter tido. Agora, doutor Chinês, no caso, então, vamos deixar aqui bem informado a todas as mulheres e futuras mamães, que fez um exame de gravidez, deu positivo, estou grávida. Eu acho que o senhor concorda comigo, tem que procurar um ginecologista para começar a acompanhar, porque as primeiras semanas são as mais importantes. Tá certo, doutor? Não, tá certo. E nisso daí, na minha opinião, o SUS age muito certo, porque a gestante, quando ela descobre que ela está grávida, ela procura o posto de saúde, primeiro, ela tem prioridade. Segundo... sabia disso, tem prioridade. Segundo, é feito todos os exames como se ela fosse no médico mais chique em São Paulo e ela fosse uma paciente bilionária. O que uma paciente bilionária vai fazer? Ela vai fazer pelo SUS. SUS, olha só. Ela faz mais de 25 exames. Ela faz exame de urina, de sangue, de sífilis, de rubéola, hemograma, tipagem sanguínea. Ela faz tudo. O SUS dá uma cobertura perfeita no início de pré-natal. Agora, uma outra curiosidade, doutor, é sobre o movimento do bebê. A criança começa a movimentar no útero da mãe a partir de que mês? E eu faço a pergunta, se a gestante tem que acompanhar esse movimento, porque se não sentir esse movimento, pode haver uma morte fetal. Mas isso daí é muito relativo, sabe por quê, Sônia? Sente o movimento aquela paciente que é magra, né? Tem a paciente que é obesa. Então ela vai sentir quando o nenê, por exemplo... Que é bem grande. Bem grande. Então esse parâmetro, infelizmente, não dá. Porque tem muito... E hoje, com gravidez de adolescente, e hoje com a obesidade, é uma doença de adolescente também, você vê hoje muito mais menina gorda com 18 anos do que magra. Então, assim, ela não percebe. Ela não percebe por causa
da obesidade, né? Ela vai perceber lá na frente. Então, mas se ela não percebe que não há movimentação, a criança, às vezes, o feto pode estar em óbito, quer dizer, pode, mas ela não percebe. Mas por isso que precisa do médico. E por isso que precisa do ultrassom até 12 semanas. Entendi. Aí a importância do primeiro ultrassom ser pedido na época correta. Até 12 semanas, que você já viu o nenê dentro do útero e você já viu o nenê formado. Então, assim, você já fica tranquilo. Claro que tem condições de enfermidade, mas você já tirou a grande suspeita. A grande suspeita, né? Então é isso aí. Não podemos esquecer do SUS e dessa abertura que a gestante tem. Né? E tem uma coisa importante também a respeito do ultrassom no início de gravidez, Sônia, porque a paciente também, ela mostra resistência. Por quê? Porque até 11 semanas, 10 semanas, o ultrassom correto é o transvaginal. E ela não quer fazer o transvaginal. Depois de 12 semanas, aí é o abdominal. Mas até 9, 8 semanas, 10 semanas, o correto é o transvaginal. Então, você pede muito cedo também, com 8 semanas, ela vira e fala assim, mas tem que fazer pela vagina, doutor, pela vagina eu não quero fazer. Ah, meu Jesus. Você entendeu? Então, também tem essa diferença. Doutor Chinês, outra coisa, a alimentação da mãe é fundamental durante os 9 meses de gestação. Agora, o que a mãe come passa para o feto? Essa pergunta foi muito importante, Sônia, porque assim, a gente vê certas mentiras que são muito faladas e muita gente acha que é verdade. Por exemplo, o que você bebe e o que você come não vai para o nenê, mas vai e vai direto, só para você ter uma noção. Uma gestante que fuma um cigarro, o nenê está fumando 1/5 do cigarro. A gestante que toma uma cerveja, o nenê está tomando 1/5 da cerveja. Aí você fala assim, doutor Chinês, mas o que é 1/5 de um cigarro? 1/5 do cigarro pode não ser nada para uma pessoa adulta que tem um pulmão desse tamanho. Mas para uma criança que tem um pulmão desse tamanhozinho, 1/5 é muito. É muita coisa. Você vê, doutor Chinês, o que é uma cerveja para quem tem um fígado desse tamanho? Agora, o que é 1/5 de uma cerveja para uma criança que tem um fígado desse tamanho? Então, é devastador. Inclusive, isso para tóxico. Entendeu? Então, a pessoa que usa, infelizmente, hoje está na moda, você entendeu? Pino, docinho para dançar, êxtase para dançar, que usa crack, cocaína, maconha. O efeito é devastador. Para a mãe, né? Para a mãe e para o feto. Pro feto. Porque já existe muitos trabalhos, principalmente no exterior, Sônia, que crianças nascem viciadas em cocaína, dependentes de droga. Então são crianças que só choram, são crianças extremamente irritadas, são crianças extremamente que dão um trabalho desgraçado, porque e você nota. Será a falta da droga. Que entrava pela mãe, pelo útero, e agora... Eu sei que é uma acusação muito difícil, nem essa a intenção. Mas quando a mãe fala assim, nossa, doutor, mas meu filho chora noite e dia, pelo amor de Deus, é um inferno, o que é isso? Eu perguntava, não estou te julgando, só usava droga? Doutor, de vez em quando... Né? Então existe uma coincidência. Então a alimentação no sentido é básico para os 9 meses. Claro, evitar açúcar, evitar massa, né? Alimentar com qualidade, comer fruta. Vício, infelizmente, nenhum. Eu já tive paciente viciado em droga, ficou 9 meses sem usar droga, acabou de nascer, voltou a usar droga. Ainda teve a consciência, né? Ainda, mas aí sai no leite. No leite depois? Sai no leite, aí eu até então a gente ouve, às vezes, falar assim, olha, a criança, ela mama e, não come isso porque vai passar no leite. Então isso é verdadeiro? É verdadeiro, que nem, por exemplo, aquela mãe que está amamentando e ela come muito chocolate, a criança dela, em 99% dos casos, é aquela criança que vai ter cólica horrível, porque o açúcar do chocolate dá cólica da criança. O açúcar
ele tem que ser usado muito pouco, né? Ele não faz bem. E aqui no Brasil a gente percebe que a alimentação nossa, por falta talvez até de legalização, é muito doce. As pessoas acham que por causa do açúcar ser barato, eles exageram nos doces, né? Você não sente o gosto daquele doce da fruta, você sente o gosto do açúcar. E isso é péssimo, né? Para a gestante é péssimo. E é péssimo, e você nota, Sônia, agora não que eu não faço mais parto, mas que eu fazia muito pré-natal. E você notava assim, que aquelas pacientes mais quietinhas, que tinham uma alimentação mais sólida, mesmo as mais humildes, eu falava, neném chora muito. Ah, doutor, chora tão pouco, chora só na hora de mamar. Mas aquelas que você vê que vem com o pacote de biscoito na mão, tomando sorvete, aquela lá, com a garrafinha de coca, entra com a garrafinha de coca, você fala assim, ih, doutor, nossa, mas olha, choro o dia inteiro, não sei mais o que eu faço. A alimentação tem muito a ver com a cólica da criança. Doutor Chinês, atividade física pode ser feita, a gestante pode fazer. Pode, né? E deve. E deve fazer. Nós tivemos o caso da Isabel, aquela jogadora de vôlei, né? Que já fez Olimpíada, morreu há pouco tempo. Ela jogou vôlei profissionalmente até 8 meses de idade. Claro que ela exagerou, mas assim, dá para a pessoa andar, fazer, claro, não é cair da bicicleta, mas fazer um ciclismo, dá para a pessoa caminhar, nadar, tranquilamente, né? Dá, né? E desde que seja com moderação e com uma orientação médica também, não dá para exagerar, né? Você vê, Sônia, os índios, a mulher indígena, ela não faz repouso nenhum fisicamente. Ela trabalha até no dia do parto. Na roça, antigamente... É porque gravidez não é doença? Não é doença. Gravidez não é doença. Então, a gente tem que continuar a vida continua e a gente tem que ir fazendo as coisas. Agora, para finalizar, doutor Chinês, eu gostaria de ver com o senhor, e a gente às vezes vê grávida assim, estressada, trabalhando, aquele estresse, aquele nervosismo, aquela coisa. Esse estresse, ele pode levar a perder o bebê? A perder, não, mas será um nenê que, teoricamente, porque o que mais acalma o nenê é a amamentação. A amamentação tem que ser feita num lugar escuro, num lugar silencioso, com a mãe conversando com o nenê, com a mãe pondo a mão no nenê. E hoje a gente vê, a pessoa está assistindo, está amamentando e está comendo um pacote de bolacha, está assistindo a novela da Globo, entendendo? Então, assim, falta orientação para a mãe, porque é aquela frase batida, amamentar é um ato de amor, né? É o momento do nenê, não é o momento da mãe. E a mãe acha que é o momento dela, porque ela está lá assistindo a televisão no último volume. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive amamentar. E amamentar está provado, aquele momento, por isso que o nenê mama de 4 em 4 horas, porque aquele momento é o momento dele. Né? É o momento que ela tem que dedicar para ele, é meia hora dele. Então, mas eu digo assim, agora vamos voltar. O estresse durante a gestação, como é que a criança fica nesse estado? Porque tem mãe muito agitada, muito nervosa. Diretamente, ele não causa nenhuma doença, mas uma pessoa agitada, só no exemplo, ela tem mais chance de discutir, ela tem mais chance de bater um carro, ela tem mais chance de bater uma moto, ela tem mais chance de causar mais alguma coisa, malefício ao que a pessoa agitada, ela não dorme. A pessoa agitada, ela está acordada enquanto todo mundo está dormindo, ela fica com raiva, ela vai para a consulta do pré-natal à tarde. Mas isso tudo afeta de uma certa forma? Não, quimicamente não, mas psicologicamente sim, porque uma criança nota que ela tem uma mãe que não está tranquila. A criança nota, e nota muito. Uma outra coisa que eu esqueci de colocar é o seguinte, roupas apertadas, porque a gente percebe assim, às vezes a mulher está grávida e ela não quer mostrar, e ela usa roupa muito apertada. Isso aí é problema? Não, pro nenê não é, mas é desconfortável para a mãe, né? É desconfortável para a mãe, para o nenê não, porque o nenê, só ele fica dentro de um cofre, você tem a pele, você tem o útero, você tem a bolsa, você tem a placenta e você tem o nenê.
A natureza fez muito bem feito. Então, se você aperta, não... Teoricamente não chega nele. Tá. Porque ele está dentro de um cofre com umas 4 camadas. Tá certo. Eu achei que isso daí poderia complicar alguma coisa. Doutor Chinês, nós agradecemos muito a presença do senhor, foi muito importante. A nossa função aqui no Saúde em Foco é passar informações. Eu acho que hoje nós passamos muitas informações para as gestantes e aí ficamos muito felizes com a presença do senhor. E aí, muito em breve, nós vamos usar outros assuntos para a gente poder discutir aqui. Muito obrigada. É um prazer e eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que eu sou o médico que mais veio na TV Direto até hoje, porque eu me sinto em casa aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de contribuir um pouquinho. Tá ótimo, muito obrigada. Olá pessoal, espero que todos vocês tenham passado muito bem as festas de final de ano e que possa ter começado o ano com o pé direito. Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a presença de tártaro, do cálculo salivar e o desenvolvimento da doença periodontal, que é uma doença silenciosa e, assim como a cárie, ela pode levar à perda dental. Então acontece muitas vezes do paciente perguntar: poxa, mas eu não tinha nada nesse dente, não tenho nenhuma cárie, ele ficou mole, caiu, ou o meu pai, o meu tio, eles perderam muitos dentes sem ter cárie. É exatamente isso que acontece. Então a presença do tártaro e do cálculo salivar, ele vai, conforme o tártaro vai se depositando no dente, vai ocorrendo uma perda da gengiva, do tecido gengival vai retraindo e vai acontecendo uma perda óssea. Ali instalam-se, no tecido que circunda o dente, instalam-se bactérias que vão destruindo o ligamento periodontal, que é o tecido que prende o dente ao osso. E conforme essas bactérias vão se desenvolvendo, esse dente vai perdendo sustentação até que o paciente perde o dente. Então aí a importância da prevenção. Mas por que eu tenho que ir no dentista todo ano? A importância da prevenção, e mais importante ainda é a prevenção na infância. Então o desenvolvimento dos cuidados bucais durante a infância, tudo que se aprende na infância a gente sabe que perdura, que é mais fácil de aprender e que perdura por uma vida toda. Então é por isso a importância da prevenção já desde a infância, onde a criança vai aprender os cuidados bucais e o dentista é capaz de identificar também predisposições genéticas, e aí você consegue orientar todos os cuidados para aquela criança que depois vai se tornar um adolescente, um adulto, com os cuidados que tem que ser desenvolvidos e feitos. Então, era isso, eu queria conversar muito sobre isso, porque como a gente pode ver nessa imagem, aqui, além da presença de tártaro, você possivelmente tem trauma. Então, o trauma oclusal também, junto com a presença de tártaro, ele leva à perda de inserção. Olha como que tá isso aqui, tá? Então, esse dente o paciente já perdeu, na verdade, e ele não tinha cárie nenhuma. Aqui já foi feita uma limpeza, mas dá pra ver o tanto que já perdeu aqui também foi feita uma limpeza, mas o tanto de retração que teve, porque, como eu falei, além da presença de tártaro, você tem a presença de traumas de oclusão, que também o dentista tem que avaliar e resolver essa questão, tá bom? Então, o recado é esse, é deixar a importância da prevenção, porque a prevenção ela é mais barata, e ela evita problemas maiores no futuro. Problemas mais complexos, onde o paciente tem que desenvolver um tratamento mais custoso, mais demorado, Então é isso, gente. Eu espero que todos vocês agora tenham um 2023 com muita saúde e a Roen Odontologia está aqui à disposição para atendê-los.